que vai ter conversa do presidente Lula com Nicolás Maduro sobre o resultado das eleições lá na Venezuela. O Rafael Procópio, com a gente, atualiza essa situação sem fim. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a vocês e a todos que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. Alguns assuntos movimentando a capital do país hoje. A gente vai começar por essa expectativa de telefonema do presidente Nicolás Maduro ao presidente Lula. Essa ligação pode acontecer entre hoje e amanhã. A gente lembra, semana passada conversamos sobre isso, que foi pedido esse telefonema por parte de Nicolás Maduro, até por conta dessa relação histórica entre Brasil e Venezuela, especialmente os governos do presidente Lula com os governos ligados ao chavismo na Venezuela. No entanto, por orientações do próprio Palácio do Itamaraty, essa conversa foi adiada e ela pode acontecer nesse período de tempo entre hoje e amanhã, mas também com a presença de outros entes que são muito representantes em toda essa questão diplomática com a Venezuela. Estamos falando da Colômbia, do presidente Gustavo Petro e também do presidente López Obrador do México. Esses três países, essas três nações, têm uma representação e uma conversa há muito tempo já com a Venezuela. Então, muito por conta disso, essa nova ligação pode acontecer nestas próximas horas, até pelo menos o final desta semana. É claro que a gente vai ficar de olho nessa e em outras questões que são relacionadas a isso. Só para a gente complementar esse assunto internacional, acompanhamos nos últimos 2 dias a viagem do presidente Lula ao Chile. Gabriel Boric, presidente chileno, já tinha colocado em dúvida a questão das eleições na Venezuela, mas pouco após o presidente Lula sair do país, fez um pronunciamento muito firme, reconhecendo aí que Nicolás Maduro não foi reeleito na Venezuela e também criticando aí a falta de transparência e esses problemas democráticos que o nosso país vizinho enfrenta. Valeu, Procópio. Obrigado pelas informações. E aí tem todo o noticiário que envolve uma possível detenção do chefe de campanha da oposição lá na Venezuela, com mais um capítulo dessa saga, que é a eleição lá na Venezuela e tudo que envolve essa relação do poder de Nicolás Maduro com os militares e como a oposição, nesse caso, tem que lidar com essa situação, Zaidan. Sabe, Ronald, é interessante como as potências mundiais reagem a situações assim. Então elas olham qual é o interesse imediato, qual é a situação mais conveniente para seus interesses, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia fazem isso com frequência. Então, veja o caso de Bangladesh. A premier, que tem, aliás, recorde de tempo no poder, na verdade, ela se tornou premier há décadas por causa do pai, né? O pai foi o grande nome do movimento pela independência de Bangladesh em relação ao Paquistão. E esta semana, os protestos se tornaram incontroláveis, ela viu que não tinha mais espaço para ela, renunciou, pegou um avião para não ser presa e julgada e fugiu para a Índia. A Índia apoiava o governo dela. A China não. A China comemorou o que aconteceu em Bangladesh. Queria uma mudança de poder. A China é muito ligada aos militares de Bangladesh. Não foi um golpe militar. Foi um movimento popular. Não vai ter eleição, etc. E, da mesma maneira, os Estados Unidos. Veja no Paquistão. Os Estados Unidos organizaram um golpe no Paquistão. Isso é contra o Khan. Isso é indiscutível, né? E trataram o assunto como sendo conveniência para os seus interesses internacionais. A China não gostou dessa troca de poder. Então eles avaliam, e assim a Rússia e a China disseram para o Maduro, não, você foi eleito, parabéns, está tudo bem, continue aí, assunto encerrado. Não é afinidade ideológica, nada disso. É simplesmente conveniente. Para os Estados Unidos, o conveniente é a queda do chavismo e a ascensão desse grupo de oposição que promete privatizar tudo o que encontrar pela frente, começando pela PDVSA. PDVSA que representa 96% dos recursos em moeda forte que entram na Venezuela. Ou seja, de cada 100 dólares, 96 entram pelos negócios da PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela. E pretendem entregar em mãos privadas, por exemplo, a exploração de ouro. Então, para os Estados Unidos, há muito tempo,
é conveniente trabalhar para que o chavismo caia. Foram 7 tentativas de golpe de Estado, 5 contra o Chaves, 2 contra o Maduro. E o Brasil, por sua vez, não pode se apegar a esses interesses de quem está muito longe. Há uma situação regional a ser considerada. O Boric, na sua infantilidade, na sua falta de convicção, que, aliás, tem sido uma espécie de emblema da ausência de convicção ideológica, não é? Ele balança conforme o vento, ele segue para o lado que o vento toca. E o Boric, não é que ele diz assim, eu não estou convencido de que o Maduro venceu, porque essa é a posição do Petro, do Lula e do Obrador, a rigor. Não estamos convencidos, queremos ver atas, comprovações de que ganhou a eleição, seja o Maduro, seja o Edmundo Gonçalves. Queremos comprovações. E o Boric não, o Gonçalves não, o Boric não, o Boric diz, não, ele perdeu a eleição, o Maduro perdeu a eleição. Com base em quê? Naquelas atas que, inclusive, já estão sob suspeita e resultarão, inclusive, em processos, porque havia ali nome de gente que já morreu como eleitor. Há atas ali que correspondem a eleições que ocorreram há 8 anos. Então, não dá para o Boric afirmar isso. A posição do Brasil, portanto, é pressionar, e é isso que vai ser dito ao Maduro, pressionar para que haja alguma comprovação. Agora, se ao fim ninguém se convencer de nada, o que você vai fazer? Vai continuar o Maduro, até porque as Forças Armadas disseram ontem que tem total lealdade em relação ao Maduro. Este é um regime de generais, e é claro, e eles não vão abrir mão desse poder. Então, o Brasil não tem muito o que fazer, senão pedir a divulgação das atas, exercer pressão política para que isso ocorra, mas ele não pode determinar quem ganhou a eleição. E aí quem não tem nada a perder, infantilmente diz, não, ganhou esse, ganhou aquele. Então o Brasil tem que dizer que ganhou esse ou ganhou aquele. O Brasil não pode fazer isso. Ao contrário dos Estados Unidos, que determinaram a vitória do Houthi, o Brasil não vai fazer isso. Isso é um gesto arrogante e inútil. Ele tem de dizer simplesmente queremos comprovações. Se nada for comprovado, é problema da Venezuela, não é? Mas nós não podemos decretar aqui no Brasil quem ganhou a eleição. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso é uma oportunidade, a gente dá essa oportunidade todos os dias, sem arrogância nenhuma, de entender, sem achismos, aquilo que está acontecendo. É muito fácil, né? Falar, aquilo lá teve falcatrua. Sim, mas em nível que a gente quer lidar dentro da normalidade das relações entre os países, não é assim que as coisas têm que funcionar, né?